Senhor Jesus, amém? Quantos continuam felizes com o Senhor Jesus, diga amém. Se você consegue abrir comigo sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7. Marcos, capítulo 7, versículo de número 31. Enquanto você encontra, eu quero aproveitar a oportunidade e expressar ao Senhor um pouco da nossa gratidão em estar aqui hoje, prestando um culto e oferecendo assim ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e o nosso louvor. Eu me sinto feliz por Deus nos proporcionar esta noite tão importante e tão cheia da sua presença, e é por isso que estamos contentes com a bondade e a fidelidade do Senhor. Eu quero louvar a Deus pelo pastor Cairo, da sua família, todos os demais pastores, obreiros, missionários. Deus permaneça guardando vocês, Deus permaneça prosperando vocês, Deus permaneça confirmando assim o trabalho de suas mãos, em nome de Jesus. Capítulo 7, versículo 31, quem encontrou, diga amém. Está escrito: e novamente partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade. E lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele, e tirando-o de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspiu, e tocou-lhe a língua, e erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, seja aberto, abre-te. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos, e a amarra da sua língua se soltou, e ele falava claramente. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem, mas quanto mais lhe proibia, quanto mais lhe ordenava, mais ele divulgava. E eles, admirando-se além do limite, diziam: ele tem feito todas essas coisas muito bem. Ele faz ambos, o surdo para ouvir e o mudo para falar. Levante as suas mãos o mais alto que você conseguir, e assim libere ao Senhor o seu melhor glória nessa noite. Senhor, receba toda a glória, receba toda a honra, receba todo o nosso louvor. Pai, Tu és o dono do poder e assim também és o dono da palavra. Se possível, meu Pai, mais uma vez receba tudo que nós trouxemos para lhe oferecer. Receba todo o nosso louvor. Se possível, mais uma vez, inunda a nossa alma com a Tua glória. E se você concorda, diga amém, Jesus. Tome o seu lugar, por gentileza, meus irmãos. Quando você a tomar o seu assento, glória a Deus. Eu prometo não ser longânimo, mas eu queria que você guardasse o que Deus ainda tem para falar ao nosso coração. Essa é uma noite de cura, é uma noite de transformação, e eu quero que você absorva tudo que Deus tem reservado para a sua vida. Tem alguém me ouvindo? Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Atravessando Jesus a região de Decápolis, que é um grupo de 10 cidades, o texto afirma que enquanto Jesus atravessava esta região, trouxeram-lhe um homem. Algumas traduções diz que ele era surdo e tinha uma certa dificuldade para falar. Outras traduções diz que ele era gago,
mas há algumas traduções que na verdade diz que ele era mudo. Historicamente falando, um dos motivos pelo qual Jesus, quando recebe esse homem, resolve tirá-lo à parte, é que essa é a intenção de Jesus de evitar as possíveis perseguições religiosas, as possíveis perseguições das autoridades políticas e também religiosas daquele lugar. É por isso que nesse espaço de tempo, biblicamente falando, historicamente falando, Jesus está fazendo os seus sinais, os seus milagres, as suas maravilhas, de maneira um pouco mais oculta, um pouco mais restrita. O que eu gosto de pensar a respeito disso é que esse era um dos motivos, biblicamente e historicamente falando, pelo qual Jesus está dizendo para aqueles que ele cura: não fala para ninguém, não comunique isso para ninguém, não repasse esse sinal para ninguém. Importante nós frisarmos que a intenção de Jesus ao fazer esse pedido era para evitar as perseguições políticas e religiosas, só que também para não atrapalhar, para que nada atrapalhasse a execução do seu propósito, que era padecer na cruz do Calvário, redimindo a humanidade e salvando todos aqueles que haviam se perdido. É importante nós olharmos também para esse texto de forma espiritual, de maneira espiritual. Quando eu paro para observar Jesus recebendo um homem que precisa urgentemente de um milagre, e agora Jesus resolve não efetuar esse milagre em público, não efetuar esse milagre diante dos holofotes, não efetuar esse milagre diante dos olhos da multidão. Isso me remete a entender que há uma verdade sendo liberada no texto. Que verdade é essa, pastor? Quando o moço que é cego, que é mudo e surdo, é trazido até Jesus, Jesus faz questão de tirá-lo do meio da multidão. Jesus faz questão de tirar do meio do povo. Jesus faz questão de arrancá-lo do meio de todo o holofote da multidão. Se você parar para observar, no capítulo de número 7, Jesus está mudando o seu padrão de cura. Ele está saindo fora do padrão de costume. Por quê, pastor? Quando alguém chegava até Jesus e precisava de um milagre, uma palavra de Jesus já resolvia. Uma ordenança de Jesus era suficiente. Uma palavra de Jesus já resolvia o problema. Só que agora Jesus vai fazer uma atuação fora do natural. Agora Jesus vai fazer uma atuação fora do ordinário. Tudo que Jesus vai fazer agora está fora do padrão. Porque se o padrão é: vai e seja curado, receba seu milagre agora, o que Jesus vai efetuar aqui é loucura aos olhos dos homens, é exagero aos olhos da humanidade, está fora do padrão terreno. Pastor Giliardi, por quê? Porque a primeira coisa que Jesus faz é cuspir e tocar na língua do homem e colocar os dedos nos ouvidos do homem. Se eu fosse você, receberia esta palavra. Se eu fosse você, levantaria a sua mão para adorar a Deus. Pastor Giliardi, o que Deus quer me ensinar nessa noite? O que é que Deus quer falar comigo nessa noite? O padrão de cura aqui é completamente diferente. O padrão de cura aqui é completamente fora do normal. Se eu fosse você, receberia esta palavra. Pastor Giliardi, por quê? Porque Jesus está arrancando esse homem do meio da multidão para fazer a efetuação
efetuação milagrosa, de maneira que os olhos humanos não viu, de forma que os olhos terrenos nunca observaram. Se eu fosse você, emprestaria a mão para alguém agora. Segure bem na mão do seu vizinho na esquerda, pegue na mão do vizinho também da direita. Diga para essa pessoa: tem coisa de Deus na sua vida, que é você com Deus e Deus com você. Tem coisa de Deus na sua vida, que não vai ter amigos para ajudar, não vai ter agoreiro para ajudar, não vai ter ninguém para observar. Se eu fosse você, bendiria o nome de Jesus. Existe o milagre de Deus, e é um projeto de Deus desse milagre para a efetuação oculta. Alguém recebe esta palavra aí? Se eu fosse você, receberia esta palavra. Pastor, que Deus quer falar comigo nesta noite? Eu aprendo uma verdade aqui. A primeira é que tudo o que Jesus está fazendo é fora do normal. E é por isso que existem ambientes que no processo de cura que Deus te inseriu, não vai caber ninguém. Alguém está recebendo esta palavra? É por isso que no processo de transformação que Deus te inseriu, não vai caber familiares, não vai caber amigos. Tudo que Deus está dizendo é: eu não vou permitir que a incredulidade deles sabote a fé que eu estou gerando em você. É por isso que Deus está movendo as águas de outra maneira, que Deus está movendo a terra de outra maneira. Se eu fosse você, bendiria: Deus te inseriu num processo de milagre. Se você consegue ser boca de Deus para alguém, seja. Diga para alguém nessa noite: Deus te inseriu em um processo de milagre, e o final vai ser milagre. Diga para alguém: o final vai ser milagre. É por isso que Deus te inseriu. Deixa Deus trabalhar em você. O processo de Deus de cura com alguém aqui. Tem gente dizendo: pastor, eu nunca vi isso. Eu não entendo porque Deus está fazendo desse jeito. Tem alguém recebendo esta palavra? Eu gosto de pensar sobre esse texto. Pastor Caio, o texto diz que então Jesus o conduziu para longe, o conduziu para fora. Vou repetir: o conduziu para longe, o conduziu para fora. Pastor, não estou entendendo. Geralmente Deus nos conduz para dentro, geralmente Deus nos coloca em ambientes. Só que quando eu paro para observar esse texto, Deus me explica uma verdade. A verdade é: tem gente olhando Deus te conduzindo e está dizendo ao longe: não aconteceu nada ainda. Tem gente vendo Deus te conduzir e está dizendo: entrou ano, sai ano. Ela até está na presença de Jesus, mas nada ainda aconteceu. Eu vim afirmar para alguém que essa é uma grande mentira do diabo que está sendo contada aí. Pastor Giliardi, por quê? Porque só o fato de Deus te conduzir já é sinal que Deus está fazendo alguma coisa. Alguém recebe esta profecia? Levanta as suas duas mãos se você consegue isso. Põe as suas mãos lá no alto. Isso. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Quem conduz a sua vida é o Senhor, e aquele que te conduz não vai deixar a tua história terminar sem você viver um grande milagre. Se você pode dizer para alguém, diga:
Fale pelo menos para 3 pessoas agora. Quem está conduzindo você é Deus. Quem conduz sua vida é o Senhor. Não está como os homens esperavam, mas é Deus que está conduzindo. Não está do jeito que você aguardava, mas é Deus que está te conduzindo. Não está da maneira que você queria, mas está do jeito que Deus quer. Deus está conduzindo alguém aqui. Uragaia Shepia, Urabicana Lamassúria. Eu fico muito feliz quando eu vejo Deus saindo dos padrões que os homens estabeleceram. Porque todo crente limitado que ainda não conhece a Deus, ele vai andar por padrões, vai ser limitado pelos padrões. Deus só se move assim, Deus só fala assim, Deus só age assim, Deus só trabalha assim. Você está enganado, meu filho. Ele continua sendo Deus, e quando Ele quer usar jumento, Ele usa. Quando Ele quer usar menina, Ele usa. Quando Ele quer usar o vento, Ele usa. Quando Ele quer usar o mar, Ele usa. O padrão de Deus não é o padrão do homem, mas o padrão de Deus ainda é o único que funciona. Me recebe esta palavra. Há uma graça de Deus nesse ambiente. Há um projeto de Deus nesse ambiente. Jesus não permite ninguém acompanhar. Meu Deus. Porque vai ser surpreendente. Tem alguém ouvindo essa palavra? Será surpreendente. Aleluia. A boca que estava fechada é a que vai contar. Os lábios que estavam cerrados será o que testemunhará. Se prepara, porque está chegando esse tempo de Deus na sua vida. Irmãos, Deus me trouxe aqui para profetizar e eu vou. E o cenário que eu enxergo diante do céu é exatamente esse. Tem gente que vai parar para perguntar, dizendo: rapaz, eu vi você entrar no vale, mas eu queria saber como foi que você saiu dele. Alguém vai dizer: senta que eu vou te contar. Tem alguém que vai dizer: eu vi você na maca do hospital morrendo, eu queria saber como é que você sobreviveu. Alguém vai dizer: senta que eu vou te explicar. Uracanaramassúria, eu vi seu nome jogado na lama, eu queria saber como foi que Deus te exaltou. Tem alguém dizendo: senta, porque Deus fez milagre. Se eu fosse você, adorava. Se eu fosse você, me diria: Deus está mandando eu profetizar e eu vou. O tempo do testemunho está chegando aí. O tempo do testemunho está chegando. Eu me capachuri, me candarás. Há uma graça de Deus nesse ambiente. Se eu fosse você, liberaria um pouco dessa unção. Levante as suas mãos, enalteça o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus, exalta o nome de Jesus. Tem alguns Josés, tem alguns José de Deus nesse lugar.
Se prepara, porque tem gente que vai parar para perguntar: eu vi você sendo lançado na cisterna, e como você veio parar no governo? Tá lá para a Xúria. Me ajuda a pregar. Isso, libera esta palavra para alguém. Só se você tiver já recebido. Se já houver recebido, libera essa palavra para alguém. Diga: o tempo de testemunhar está chegando. Fala para pelo menos 2 pessoas: Deus está levando você para esse nível. É o nível do testemunho. Alguém consegue honrar Jesus com seu louvor aí? É tão tremendo observar a respeito disso, porque o único evangelho que fala a respeito desse episódio é o evangelho de Marcos. Nenhum outro evangelho fala acerca do Efatá. Por quê, pastor? Porque o milagre é único. Pastor, porque esse milagre é único? Porque o processo também é único. Tenho que receber esta palavra. O milagre é único porque o processo é único. Tem coisas que Deus está fazendo na sua vida que não fará na vida de mais ninguém. Quem recebe esta palavra? Tem coisas de Deus com a nossa casa que Deus acertou o alvo, definiu o projeto e será único. Olhe para mim. O que mais me impressiona é que eu penso esse moço tentando explicar para os homens que o levaram. Quando a pergunta foi: como ele te curou? E tudo que ele vai dizer é: cuspindo, colocou os dedos nos meus ouvidos, e cuspindo nos dedos, tocou-me na língua, colocou saliva na minha língua, tirou a saliva que estava na sua boca e colocando nos dedos, tocou-me na língua. Tem alguém que vai dizer: isso é muito nojento, mas ele vai dizer: não, isso é único. Tem gente que vai dizer: isso é estranho. É estranho para quem não viveu. Para quem viveu é único. Alguém recebe isso? Tem gente que vai dizer: é muita loucura. Loucura para você que não viveu. Para mim é experiência única. Você está recebendo esta palavra? Você percebeu que nesse processo de cura não cabia todo mundo? Alguém está recebendo esta palavra? Se Deus não arrancasse alguns amigos da tua vida, você não estaria de pé. Seu casamento não estaria estabilizado. Se Deus não tirasse você de algumas rotas, você não estava sendo ferramenta nas mãos dele mais. Se Deus não cortasse o ciclo social que você estava inserido, não haveria crescimento de Deus. Mas eu aprendi uma coisa: Deus só corta para fazer crescer. Deus só corta para fazer crescer. Deus só corta para fazer milagre. Me recebe esta palavra aí. Esse é um processo de cura diferente. Eu queria que você dissesse para alguém do seu lado: o processo é diferente, mas o resultado ainda é milagre. Alguém aqui ainda acredita em milagre? Eu
Eu queria muito falar sobre isso. Eu quero que você não perca essa palavra. A minha pergunta sobre esse texto é uma só: qual é a necessidade de colocar os dedos nos ouvidos e cuspir, tocar-lhe a língua? Jesus tem poder para dizer: vai, sua fé te curou, seja curado agora. Jesus tem poder para dizer: levanta, toma sua cama e anda. Jesus tinha poder para dizer: ouvidos, comece a escutar, língua, comece a falar. Ora para a cama. Mas aqui Jesus não tem palavra diretiva. Aqui Jesus tem uma anormalidade, porque tudo que Jesus está fazendo é anormal. Colocar dedo nos ouvidos e cuspindo, tocar-lhe com a saliva na língua. Sabe o que Deus falou comigo? A maior intenção aqui não é simplesmente trazer essa atuação para gerar um milagre. A intenção de Jesus aqui é deixar uma mensagem. Tem alguém recebendo esta palavra? O milagre Jesus pode fazer sem precisar tocar. Ah não, se eu fosse você adorava. O milagre Jesus poderia fazer sem estar com ele na frente. Você lembra do centurião que disse: o meu servo está em casa morrendo, enfermo, e Jesus disse: eu vou na sua casa. O homem disse: não, eu entendo de autoridade, o Senhor tem autoridade, libera uma palavra apenas e o mal que está lá vai sair de lá. Não há necessidade humana de Jesus tocar no homem para curá-lo. Mas toda vez que Jesus foge da necessidade ou faz além da necessidade, é sinal que Jesus está querendo deixar uma mensagem. Eu vou falar. Olhe para mim. Você percebe que o primeiro lugar que Jesus tocou-lhe foi os ouvidos. O primeiro lugar que Jesus curou foi os ouvidos. O texto diz: e saltando e tocando-lhe os ouvidos, curou-lhes. E quando os ouvidos, tampões dos ouvidos são arrancados, a prisão da língua se desfez. Pastor Giliardo, o que é isso aqui? Isso aqui está falando acerca de autoridade, de poder. Olhe para mim. A autoridade da língua que fala está nos ouvidos que escuta. Eu vou falar de novo. A autoridade da língua que fala está nos ouvidos que ouve. Os ouvidos que ouve transmite a autorização da boca que efetua o poder da fala. Não, alguém está recebendo isso? A boca só tem poder para falar porque recebeu a autorização dos ouvidos. É por isso que todo mudo é surdo. Que é isso, pastor? Aqueles que não podem ouvir também não podem falar. E essa é uma naturalidade deficiência da vida normal. Aqueles que não conseguem transmitir palavras é porque não conseguem também captar o som do que ouve. Tem alguém recebendo isso aqui? A minha pergunta para Deus hoje foi essa: onde o Senhor quer curar primeiro? Deus disse: o lugar que eu preciso curar primeiro é nos ouvidos. Porque só tem autoridade para falar bem quem também ouviu bem. Eu vou repetir esta palavra. Alguém está recebendo isso aqui?
Sabe o que mais me chama a atenção? Nós estamos em um tempo de homens que não têm mais a autorização. Por quê, pastor? Porque a sua moral foi castrada pelo seu comportamento pecaminoso, pela sua vida pecaminosa. Eu vou pregar o que Deus me deu para hoje. Gente que já casou 20 vezes, querendo ensinar como ter casamento bem sucedido. Gente que não chegou em lugar nenhum ministerial e querendo ensinar como crescer ministerialmente. Eu estou pregando essa noite para alguém que tem autoridade, tem poder de Deus na vida e está dizendo: eu tenho autorização, e é por isso que efetuo o poder de Deus na minha vida. Se você pode emprestar a mão para alguém, empresta, vai. Segure a mão do seu vizinho aí. Pegue na mão de alguém também. Diga para essa pessoa: aleluia, Deus não está curando você à toa, meu irmão. Diga para alguém: Deus não te arrancou daquele lugar triste à toa. Quando Deus te arrancou da depressão, das drogas, das crises, da maldade, do crime, da mentira, era Deus dizendo: onde eu te curei, eu vou te usar para curar também. Toca, libere a palavra e deixa Deus tocar. Me recebe isso aí. Se eu fosse você, eu oraria. Tem gente aqui que foi curado para curar. Levanta as suas duas mãos, quem pode. Eu vou te dar 30 segundos para você glorificar a Deus. Eu vou te dar alguns segundos para você dizer para o Senhor: eu não vou fugir da minha chamada mais, eu não vou desistir do propósito mais, eu não vou ficar detido mais. É tempo de se levantar para curar. Quem adora comigo? Só quem adora a Deus comigo. Ele que cura, seja curado agora. Há uma graça de Deus nesse lugar. Se você puder colocar a mão sobre a sua cabeça, coloca aí. Põe a mão sobre a sua cabeça. Tulamachúria.